E aí, pessoal, bom dia! Pessoal, essa aula vai ser aula de reposição que vocês vão estar assistindo logo depois da aula que nós acabamos de ter. Ou seja, nós vamos repor a aula que da semana passada nós não tivemos, que foi na aula do dia 3/11, que por conta que eu já expliquei para vocês agora na aula anterior, agora um pouco atrás, que eu estava sem internet. Mas o objetivo agora vai ser justamente deixar o conteúdo de revisão para que vocês possam, diante da nossa feira, assistir esse vídeo quantas vezes vocês quiserem, para que vocês possam justamente se preparar cada vez mais. Como nós falamos, a nossa apresentação vai ser dividida em 3 grupos. Eu vou ter o primeiro grupo, que na verdade vai falar da primeira parte do projeto, que corresponde justamente o que é, como funciona e quais os componentes. Eu vou ter a segunda parte, que fala justamente sobre a montagem do circuito, a questão da eletrônica, e eu vou ter a terceira parte, que se refere à programação, ao nosso código. Então, essa aula ela vai ser muito útil para todos os alunos, independente dos grupos. Lembrando, é para que nós possamos também estudar todas as partes e não ficar nos atendo somente a isso, ao que nós vamos apresentar. Temos que lembrar que o projeto nós desenvolvemos todo ano, nós trabalhamos com ele nessas últimas aulas, nessas últimas semanas, nós montamos o projeto, nós construímos, pensamos juntos, revisamos o código e agora nós vamos apresentá-los, ok? Então, vamos lá. Vamos lá, pessoal. A apresentação, obviamente, do trabalho, ele vai se dar também pela primeira parte do grupo. A parte mais teórica, ou seja, vai justamente abrir, mostrar o objetivo da primeira parte. Gente, vocês vão ficar com a primeira parte. Esse objetivo é para que vocês possam poder deixar claro, deixar visível e perceptível o que é o projeto. Então, nessa parte é muito importante que nós sejamos realmente bem detalhistas para que quem estiver assistindo possa saber e visualizar da melhor forma possível como é o nosso trabalho. Vamos lá. O nome do nosso projeto: dispersador de álcool em gel. O que é dispersador? Que dispersa, que espalha. Ou seja, ele vai justamente projetar, através de uma bomba, álcool em gel. Continuando. Quem vai apresentar, era muito interessante começar com esse discurso. Este projeto foi desenvolvido pelos alunos do 6º ano da escola CESP Objetivo. E mesmo com distanciamento e aulas remotas, trabalhamos, nós alunos e professor, em uma solução para tempo de pandemia, no retorno das aulas presenciais da escola. Vamos dividir a apresentação em 3 partes. Primeira parte, o que é o projeto. Segunda parte, como monta. E terceira parte, como programa. Agora vai começar a primeira parte. Buscamos automatizar. O que é automatizar? É deixar automático. É deixar o projeto de forma autônoma, deixando mais seguro e individualizado. O quê? O uso de álcool em gel. Quando nós usamos este esterilizante, ou seja, o esterilizante é o álcool em gel, geralmente esse álcool, se encontra em um recipiente em que várias pessoas o tocam. Tá, o recipiente, vai uma pessoa toca, outra toca, outra toca. Com isso, tendo assim a possibilidade de alguém que não saiba ser portadora do vírus transmitir. Para evitar o toque humano, pensamos em construir algo que não precise desse contato físico, ou seja, somente através da aproximação. Aí vem importante. O sensor que for utilizado é o mesmo que possui em eletrônicos acionados por controle remoto. Aí, se alguém que estiver apresentando, pode pegar um controle remoto na hora e mostrar que, por exemplo, esse LED bem aqui, ele faz parte do sensor que nós estamos trabalhando. Porque esse LED envia um raio infravermelho, que é o nosso sensor infravermelho. O raio tem natureza infravermelha, ou seja, ele tem uma frequência, uma característica de cor abaixo do vermelho, no qual não é perceptível aos nossos olhos, mas sim às câmeras da fotografia. Nessa hora, quem estiver apresentando pode fazer o seguinte: na apresentação, pegar qualquer controle, televisão, ar-condicionado, e ficar
mostrando como é que ele funciona. Ó. Entendeu? O funcionamento se dá quando o referido sistema, ou seja, quando o projeto se encontra em locais de saída e de entrada e saída dos estabelecimentos da escola, onde existirá, debaixo do projeto, um recipiente, ou no projeto, um recipiente de acrílico. A ideia da caixa onde vai ser colocado, ou a caixa que vai estar o álcool em gel, entendeu? Ela vai estar dentro do recipiente de acrílico ou plástico. Acrílico é aquele que é transparentezinho. Geralmente é aquele que é mais durinho. Em que possamos projetar nossas mãos. O que é projetar? Eu tenho uma caixa de acrílico ou de plástico, que eu posso aproximar minha mão nas frentes deles, sem tocar, ó, só aproximando. Através da leitura do sensor de linha infravermelho, as mãos serão identificadas e a placa de controle Arduino irá automaticamente acionar a bomba d'água, deixando por 10 segundos o gotejamento do álcool em gel. Esse álcool em gel, ele se encontra em um recipiente logo abaixo, ligado por um tubo de silicone. Imaginem que eu tenho a minha caixa, que vai ter a bomba que vai sair, mas ela vai puxar, essa bomba vai puxar o álcool em gel de um recipiente que já tem grande quantidade de álcool. Que esse local vai ser puxado, vai estar um reservatório do álcool em gel que vai ser puxado pela bomba. Ao passar 10 segundos, ou seja, você coloca a mão, passou 10 segundos, a bomba irá parar para que você possa tirar sua mão, que já está higienizada. Olha só, aproximou, abriu a bomba, saiu o álcool em gel. Passou 10 segundos, ela parou de funcionar, você retira. Aqui embaixo tem um passo a passo. Primeiro, quais são os componentes? Bomba d'água, sensor de linha infravermelho, jumper, transistor e Arduino. Olha só, eu tenho aqui o recipiente e eu tenho aqui a bomba. Passo 1, nós separamos o recipiente. Passo 2, nós temos aqui a bomba. Passo 3, nós estamos apresentando o nosso sensor de linha. Passo 4, nós estamos apresentando a nossa placa de controle Arduino. Passo 5, nós estamos montando o caninho, a mangueirinha que vai ser transportada, a borracha de silicone que vai ser transportada o álcool em gel. Nós temos os jumpers de comunicação e aqui nós mostramos que o sensor ele vai se comunicar com o jumper para com o Arduino. Eu vou ter uma bomba que ela vai estar também se comunicando, ó, com o Arduino. Então, o que vai acontecer? Eu vou, obviamente, colocar o álcool em gel no recipiente, vou colocar o sensor do lado de fora, e aí eu vou colocar dentro a bomba. Por quê? Porque a bomba vai puxar o álcool e vai sair pelo esse caninho o álcool em gel. E aí aqui está o caninho, ó, tá um pouquinho claro, mas dá para perceber, ó, eu vou dar um zoom. Esse material, galera, lembrando, eu vou colocar já no link na sala, ó. Ó o tubinho aqui, ó. E aí quando aproxima a mão, acontece aquilo, ó. Como aproxima a mão, sai o álcool em gel, ok? Então, essa é a primeira parte. A segunda parte, como é que vai funcionar? É o esquema elétrico. Aqui vai explicar como é que funciona. Aqui vai dizer o seguinte, vamos lá. Ó. Aqui eu vou explicar de forma geral. Quando as mãos se aproximarem, ó. Peraí. Se aproximarem. Desculpa. Se aproximarem, ó. Quando as mãos se aproximarem da zona de leitura. O que é zona de leitura? É o local em que o sensor consegue captar. Ou seja, zona de leitura do sensor de linha, o módulo, que é o referido sensor, irá emitir o raio infravermelho. Ó, mandou, ó, pá, ele saiu do infra para a mão. E esse mesmo sensor, ele está aguardando o retorno, que pode acontecer ou não.
Através da refletância. O que é refletância? Esse raio sai, ele pode refletir na mão e voltar. Como também o raio sai, pode não refletir porque não tem a mão, e aí ele não volta. Essa situação, gente, é o esquema da primeira possibilidade. A possibilidade de ter a mão. Logo abaixo, eu vou ter um esquema da segunda possibilidade, de não ter. Aqui, pessoal, é só para você dizer que seria o local da mão, mas não tem. Tanto é que ela está só um pontinho. Ou seja, com a mão na frente do sensor, com a mão na frente do projeto, sem a mão na frente do projeto, sem a mão na frente do sensor. Aí como é que funciona? Ó? Número 1, acontece a refletância. Ou seja, o sensor está ligado na porta digital, ó. O sensor está ligado na porta digital, onde a comunicação entre o sensor e o Arduino vão gerar duas possibilidades. Por isso que ele está na porta digital. Vamos lembrar que nós falamos muito sobre isso. Porta digital são aquelas que eu tenho dois estados. Ou manda tudo ou manda nada. E nesse caso, ou reflete ou não reflete. Então, por que o sensor de linha está conectado na porta digital? Porque a função que eu quero para esse sensor é de duas possibilidades. Ou identifica a mão ou não identifica. Aí o que acontece? Sim, reconhece as mãos como objeto de refletância. Aí vai para o passo 2, ou para o passo 3. O que é o passo 3? O Arduino envia o comando para fechar o circuito. O que é o comando para fechar? Galerinha, presta atenção. Imagine que você tem aqui, ó, aqui o circuito é a pista. Ó. Se você deixa ela assim, o que acontece? Então, galerinha, olha só. Quando você está com o circuito em que ele está fechado, o que significa? Que a energia vai passar por todos os componentes e ele vai fazer o trajeto que não tem uma ruptura, ou seja, não tem uma abertura. Então, o que é um sistema fechado? Um circuito fechado. É um circuito em que a energia vai passar por todos os componentes. Qual é o contrário de fechado? Aberto. No sistema aberto, no circuito aberto, a energia vai passar por todos? Não. Ela não se comunica, ó, essa parte com essa outra. Então, entendam. Circuito fechado, a bomba liga. Circuito aberto, a bomba desliga. O que significa ser circuito fechado? Significa que a energia ela vai estar no ciclo que está fechado e vai acender porque todos os componentes estão conectados. Não pense que fechado é travado. Não. Fechou o circuito é porque a energia vai sair e chegar no seu destino. Abriu o circuito, a energia vai sair e não vai chegar no seu destino. Por quê? Porque tem uma abertura. Ele está aberto, ok? Voltando aqui, ó. Tem refletância, vai para o Arduino. Aí o Arduino vai tentar entender. Bem, se teve refletância, é porque o raio bateu em alguma coisa e voltou. Se ele bateu alguma coisa, é a mão. Se é a mão, aí ele vai mandar um comando, ó. O que acontece? O Arduino enviou o comando para dizer o seguinte: opa, vamos fazer o seguinte, tem a mão, fecha para a bomba ligar. E aí o que acontece? A bomba libera energia para a bomba, ó, mandar o álcool em gel. Entendido, galera? Olha só. O que vai acontecer? O que vai acontecer aqui, ó? A refletância, nessa situação assim, ó, a refletância é entendida que sim, existe refletância, porque bateu e voltou. Ou seja, existe um corpo. No caso, as mãos na frente do sensor, onde a informação, ó, eu estou a mão e aqui está o sensor. Existe sim a refletância, porque a mão está na frente do sensor. Onde a informação irá entrar na porta digital, ó, essa informação irá na porta digital, e enviará como saída, porque como saída, ó, agora entrou a informação no Arduino, mas vai sair para poder controlar a bomba. Ó, ó o sentido, ó. Vai sair para a bomba ligar e desligar. Na primeira situação, nessa daqui, ó, onde existe a máscara, o circuito irá, ó, fechar para que circule a energia em todos os componentes, acionando a bomba e sai o álcool em gel.
Ok, galerinha. Vamos aqui para a segunda possibilidade. Qual é a segunda situação? De não ter a mão. Então, é tudo o contrário. Entendeu o de cima? A gente vai entender agora esse de baixo. É tudo o contrário. Então, se liga aqui, ó. Quando eu tenho a segunda possibilidade, eu já não tenho a mão. Aí o sensor vai mandar o raio, ó, infravermelho. A mão vai estar na frente? Se a mão não vai estar na frente, não vai ter refletância. Aí o que acontece? Não tendo refletância, ou seja, o Arduino não reconhece a mão como objeto de refletância. E aí ele vai mandar agora um comando diferente. O Arduino enviará o comando para abrir, ó. Ou seja, o Arduino vai dizer, ei, não tem mão. Se não tem mão, a bomba não precisa ligar. Então, ó, vamos abrir o circuito para que a bomba não ligue. Ou seja, é justamente a condição de que, se tiver refletância, o circuito fecha e a bomba liga. Se não tiver refletância, o circuito abre e a bomba desliga. Entendido isso, galera? Essa é a parte do esquema elétrico. Olha só. A não refletância é entendida que, se não existisse um corpo, na verdade, se não existe um corpo, peraí. A não refletância é entendida que não existe o corpo. Ó, que não existe um corpo. No caso, se refere à ausência das mãos na frente do sensor, onde a informação irá entrar na porta digital. Ó. Essa informação, mesmo tendo refletância ou não, vai entrar na porta digital. Por que que vai entrar na porta digital? Novamente, porta digital é aquela que você tem duas possibilidades. E nesse caso, reflete ou não reflete? São as duas possibilidades. Então, olha só. Onde a informação irá entrar na porta digital. E é o que acontece? O Arduino vai chegar. Bem, eu recebi que não tem refletância. Se ele não tem refletância, o que que eu vou interpretar? Eu vou interpretar que não tem mão. Se não tem mão, eu vou mandar a bomba desligar. Aí o que acontece? O Arduino enviará um comando de saída para a bomba, que vai poder ligar ou desligar. Na segunda situação, que é essa, de não existir a máscara, na verdade, não existir a mão, desculpa. A mão, o circuito irá abrir. Se não tem a mão, o circuito abre. Para que a energia, olha só, não circule em todos os componentes. E aí, já que ela não vai circular em todos os componentes, ela vai desligar a bomba. E tem dito isso, galerinha, acabamos de fazer a revisão da segunda parte. Vamos fazer agora a revisão da terceira. Olha aqui o esquema do circuito, ó. Eu tenho um sensor e eu tenho aqui a bomba, ok? Na terceira parte, pessoal, nós vamos justamente falar o que é o código. Só que nessa parte, nós vamos dividir em dois momentos. Nós vamos falar o código geral, a estrutura do código, ou seja, vamos imaginar que eu tenho um projeto A, projeto B, projeto C, assim como eu tenho a pessoa A, a pessoa B, a pessoa C. Vocês, por fora, são diferentes? São. Mas internamente, todos de vocês não têm esqueleto? Não tem coração? Não tem pulmão? Não tem rins? Não tem sangue? Não tem cérebro? Eu acho que tem. Brincadeira, galerinha. Vamos voltar aqui. Então, internamente, o que acontece? Vocês têm uma estrutura. O código, independente do projeto, vai ter a mesma estrutura. Então, o que é a primeira parte dessa explicação? É nós entendermos que, iremos falar da estrutura, que tem o bloco das variáveis, o bloco do setup e o bloco do loop. Galera, a gente falou isso muitas vezes. Muitas vezes. Ou seja, o bloco das variáveis acontece isso, que eu já vou falar de novo, do setup e do loop. Depois que falar sobre isso, vamos direto para o nosso código. E aí mamão com açúcar. Só que detalhe, essa parte a gente vai explicar linha por linha. Ok, galerinha? Vamos lá. Falando agora sobre o nosso código como todo.
Então, vamos lá, galerinha. O que é a parte do código? O que eu aconselho? Vamos lá. Vão ter mais de uma pessoa que vão ficar responsável pelo código. Então, dentro das partes das pessoas que vão ficar no código, vocês podem deixar alguém falando sobre a estrutura geral, o esqueleto, como é que ele é, independente do projeto, para a pessoa que está assistindo entender. A primeira parte do código fala sobre isso. A segunda parte do código fala sobre isso. E a terceira parte do código fala sobre isso. Depois, aí é que vai entrar no código específico, detalhado desse projeto. Ok? Vamos lá. O que aqui vai estar dizendo? Programação em Arduino. É feita por um escopo. Escopo é, no caso, esboço. Vou até colocar assim, ó. Escopo é o esboço. Professor, e o que é esboço? Esboço é o rascunho. Para nós inserirmos o algoritmo. O que é algoritmo? A parte lógica de cada código. Ok? Então, galerinha, aqui é o que nós vamos dizer. No nosso código, quantas partes tem? A primeira parte é chamada de bloco das variáveis. Vejam bem, o bloco das variáveis é um bloco implícito. O que é implícito? Ele está lá escondidinho. Você não está vendo, mas ele está lá. Mas para que ele serve? Ele serve para que nós possamos atribuir um nome ou, para poder entender melhor, apelido. O que é apelido? É algo que a gente vai poder tomar como referência, por exemplo, alguém. Não falando apelido do lado ruim. Vamos dizer, por exemplo, vamos dizer que eu vou chamar um colega de nerd. Ei, nerd. No sentido positivo, inteligente. Ou então chegar a dizer, ei, bonitão. Um apelido. Chamar, como é que ele, rapaz, cadê o bonitão daqui da turma? Ou seja, no aspecto de dizer, a pessoa tem um nome, mas eu posso conhecer também como apelido. O que significa? Quando eu tenho a comunicação do Arduino quando eu tenho a comunicação do Arduino com o meu circuito, o que acontece? O meu Arduino vai se comunicar por uma porta. Essa porta tem números. Só que eu posso atribuir uma variável para o número da porta. Eu tenho a porta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dependendo do Arduino, 50. Então, para que serve o bloco das variáveis? Para que, ao invés de eu chamar as portas pelos números, eu coloque um nome, uma variável, um apelido para essa porta. Digamos que eu tenho um LED vermelho e coloco na porta 2. Eu vou atribuir o apelido para a porta 2. Posso colocar qualquer apelido, qualquer nome, qualquer variável. Eu vou colocar LED vermelho. Eu poderia colocar Adriano? Poderia. Eu poderia colocar Sofia? Poderia. Eu poderia colocar Antônio? Poderia. O fato é, eu estou atribuindo o nome para aquela porta. Isso eu coloco no bloco das variáveis. No bloco das variáveis, eu também atribuo um valor. Por quê? Porque, veja, eu vou ter um LED, mas também vou ter um sensor. Esse sensor, ele trabalha com leitura. Leitura, ó. Sensor, ele trabalha com leitura, ó. Se o sensor trabalha com leitura, galera, presta atenção. Se o sensor trabalha com leitura, para ele começar a fazer a leitura, ele precisa de uma palavra-chave, ele precisa de um marco, ele precisa de um início. O que é o variável de valor? Variável de valor é o nome que você vai dar para que o sensor ele comece a fazer a leitura. Vamos pensar o seguinte. O sensor é como se fosse aquele que vai procurar no jogo do pique-esconde. A pessoa que vai procurar, ela está fazendo a leitura do ambiente. Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Ou seja, o sensor, ele é o que procura. Mas eu pergunto, na brincadeira, o que procura? Pode procurar do nada, assim, começa a brincadeira, pá, vou começar a procurar. Não. Ele precisa saber quando vai poder começar a procurar, para o pessoal se esconder. Então, no código é do mesmo jeito. Por exemplo, na brincadeira, 1, 2, 3, meio, já. 1, 2, 3, meio, agora. 1, 2, 3, meio, valendo. O que é a palavra valendo, já e agora? São expressões que nós colocamos para que a pessoa comece a procurar.
O sensor também precisa de expressões e palavras para que ele comece a procurar. Então, essas expressões são chamadas de variável de valor. Eu posso dizer o seguinte, leitura. Eu posso utilizar a palavra leitura para poder dizer que toda vez que eu chamar a palavra leitura, o sensor vai fazer o trabalho dele. Eu posso chamar também de varredura. Estou varrendo. Varrendo é a ideia de, mais uma vez, de procurar. Análise. Pesquisa. Eu posso fazer qualquer uma dessas. Ou seja, são nomes, são variáveis que eu estou utilizando para que eu possa ter um valor de procura. Para ele começar a procurar. Entendido, galera? Segundo bloco, bloco das configurações. Configurações de quê? De duas coisas. Configuração de porta e sentido. Vou colocar até aqui, ó. E sentido da energia ou informação. Vamos lá. Digamos que você coloque mais de um componente, porque vai precisar de mais de uma porta. Você precisa chamar a porta e dizer, eita, eu estou utilizando essa porta. Ah, professor, mas o senhor já falou em variável. Não, a variável só deu o nome. Eu vou chamar ela para brincadeira no setup. Então, como é que eu faço isso? Através da expressão. Que expressão? O nosso famoso pinmode. Olha só. O que é esse pinmode, galerinha? O que é esse pinmode? Eu vou até colocar bem aqui para ficar mais completinho ainda. Ó, pin. Vou colocar esse daqui de vermelho. Mode, restante. Pronto. Olha como vai ficar cada vez melhor o nosso resuminho. Só enviar para frente. Pronto. Olha só. O que é o pinmode, galera? Pin é qual a porta. Mode, qual o sentido. Se eu tiver uma porta, eu vou ter um pinmode. Se eu tiver duas portas, eu vou ter dois pinmodes. Se eu tiver três portas, eu tenho três pinmodes. Por exemplo, para cada componente que vai ter uma porta diferente, eu preciso dizer qual é a porta que está sendo utilizada e qual é o sentido da informação. Ou seja, se eu tiver um LED na porta 2, eu tenho que colocar pinmode 2. Mas, se eu já tiver colocado o apelido, eu, ao invés de colocar 2, eu já coloco o apelido. Lá na frente a gente vai recapitular sobre isso. O que é o sentido? Sentido é dizer se a informação é do Arduino para o sensor ou do sensor para o Arduino. Se for do Arduino para o sensor, se for do Arduino para o componente, sai do Arduino. Se for do componente para o Arduino, entra. Se sair, é out. Se entrar, é in. Basicamente isso. No loop. No loop é onde a magia acontece. No loop é onde a brincadeira realmente existe. É o bloco das ações. O que é o bloco das ações? Veja que aqui eu tenho portas fechadas que eu só tenho numeração. 1, 2, 3. Eu vou escolher a porta. No looping, eu tenho também as portas. Só que aqui eu estou dizendo o que eu vou fazer com a porta. Eu não estou mais escolhendo. Eu não quero saber se é a porta 1, 2, 3. Isso eu já fiz. Agora eu estou dizendo, o que eu vou fazer com essa porta? Eu vou deixar ela fechada, meio aberta ou completamente aberta? É o bloco das ações. É o bloco que nós vamos definir o que vai ser feito. Então, vamos lá. Definir a função, se é analógica ou digital. Lembra que quando nós montamos um componente, eu preciso saber se ele vai ter duas possibilidades ou várias. Se ele tiver duas, eu vou ter que escrever no bloco do loop que vai ser digital. Se for várias, eu tenho que escrever no bloco do loop se é analógica. Outra. Se a informação é escrita, write, ou se ela é lida, read. O que isso quer dizer? Quando eu estiver no loop, toda vez que é sensor, é leitura, read. Eu só tenho a função de leitura com sensor. E quem não é sensor, não pode ler, portanto, vai o quê? Escrever. Repetindo. Todo sensor eu escrevo leitura. Quem não é sensor, eu mando escrita. Beleza, galera?
Outra, o que no bloco das ações eu faço? Eu vou definir a ação. Ou seja, se eu vou ter energia alta, ou seja, vai ligar, height, ou se eu vou ter energia baixa, se vai desligar, low. Mas não basta definir se vai ligar ou desligar, precisa dizer quanto tempo. Ou seja, o delay. E por último, galera, caso haja sensores, que é o nosso projeto que tem sensores, nós não somos mais iniciantes, então nós já temos projetos que já têm sensores, nós vamos definir as funções, como o if e else, se e se não. O que é isso? Vou colocar assim, ó. O que é se e se não? É a escolha que nós fazemos todos os dias, que nós nem percebemos. Todo dia nós fazemos essa condição do se e se não. Se você tomar café, você não tem mais fome. Se não tomar café, vai ter fome. Ok? Agora vamos aqui para o nosso código. Expliquei a estrutura geral. Olha como é que o nosso código é curtinho. Lembra que eu falei para vocês? Vamos falar do bloco das variáveis. O bloco das variáveis é o primeiro bloco, ó. Aqui, ó. Eu vou falar do bloco do setup, ó. Tá aqui o segundo bloco, ó, do setup. Eu vou falar aqui, ó, do bloco do loop. Tá aqui, ó, o loop. O que acontece no bloco das variáveis? Int, espaço, motor igual a 8, ponto, vírgula, quer dizer que na porta 8, eu vou conectar o motor. Só que eu vou atribuir um apelido para a porta 8. Eu vou chamar de motor. Ou seja, a porta digital para controle do motor, bomba d'água. Eu tenho um sensor comunicado na porta 11. Então, eu vou atribuir uma variável, um nome, um apelido para a porta 11, que eu vou chamar de sensor. O que é a leitura mão? É a variável de valor. Ou seja, leitura mão é a expressão, é o apelido, é o nome que eu vou utilizar para poder definir quando é que o meu sensor vai começar a fazer a leitura.